corpo. Em vez de tentar imprimir a correção no corpo físico, o que constituiria uma perspectiva estática do processo de cura, a biotecnologia que ele e Harry criariam determinaria a melhor forma de corresponder ao processo dinâmico do corpo bioenergético. Se conseguisse interpretar os relacionamentos entre padrões dinâmicos de correspondência, e toda a pesquisa de Peter conduzia nessa direção então seria possível determinar melhor de que maneira as distorções do corpo bioenergético estariam afetando a bioquímica e, em decorrência, a fisiologia. Dessa forma, os clínicos gerais poderiam trabalhar com os mecanismos de controle de regeneração do próprio corpo, e não a despeito deles. Harry tinha noção de como estabelecer correspondência com o corpo bioenergético dinâmico do paciente usando o campo EDG, que seria fornecido pelo próprio computador, e o software programado com certos tipos de algoritmo, processo de propriedade intelectual do NIS. O software analisaria o corpo bioenergético para determinar a melhor correspondência relativa entre as várias possíveis. Peter dispunha de uma teoria do corpo bioenergético suficientemente abrangente para ter valor clínico real, uma vez que não se alicerçava em energias metafísicas, mas, em vez disso, estava relacionada com os campos quânticos da anatomia e da fisiologia do corpo físico. Seus experimentos com correspondência esotérica produziram uma infinidade de conexões com dados biológicos concretos, de modo que qualquer correspondência do campo quântico, ressonância espacial, feita pelo processo de escaneamento do corpo bioenergético poderia ser atrelada à bioquímica e à fisiologia do corpo físico do paciente. À medida que os dois avançavam na troca de ideias no primeiro encontro, o conjunto de dados e teorias coletados durante mais de 20 anos por Peter ia sendo catalisado pelas perspectivas tecnológicas e filosóficas de Harry. Eles traçaram um plano para criar uma biotecnologia baseada no modelo de Peter de energia biológica do corpo bioenergético humano, de saúde e da origem energética das doenças. Entretanto, Harry também queria experimentar os preparados de Peter, na esperança de que o ajudassem a combater a síndrome da fadiga crônica. Assim, também esse trabalho teve início durante essa visita. Peter começou a tratar de Harry ministrando-lhe um composto preparado para combater o vírus Flaviviridae, que acreditava ser o maior responsável pela síndrome da fadiga crônica. Os preparados que ele usava nessa época consistiam em combinações de meridianos, ou melhor, eram moldados de acordo com seu trabalho anterior com meridianos, embora o diagrama de teia de aranha tivesse revelado que o grupo de 12 compartimentos tinha uma sequência específica que se desviava da ordem determinada pela medicina tradicional chinesa. Os preparados eram ingeridos, como os novos infocêuticos o são agora, em gotas diluídas em um copo pequeno de água. Harry apresentou uma reação poucos dias depois de iniciar o tratamento com o preparado geral contra o Flaviviridae, passando por um processo de desintoxicação na forma de sintomas severos como os de uma gripe forte. Como foi dito antes, episódios de gripe constituem uma reação muito comum, embora de modo algum universal, quando o corpo sai de um estado energeticamente, e portanto fisicamente, comprometido, recuperando a funcionalidade. À medida que o sistema imune volta a trabalhar a todo vapor, a pessoa pode ter dores musculares e de cabeça, febre, fadiga e outros sintomas de uma gripe verdadeira. Nos círculos da medicina complementar, essa reação inicial ao tratamento é frequentemente chamada de reação de cura. Apesar de no princípio o paciente se sentir como se estivesse piorando, os sintomas na verdade indicam que o corpo está finalmente trabalhando da forma devida, reagindo a um desequilíbrio causado possivelmente por um elemento estranho ao organismo, como um vírus ou uma bactéria. Normalmente a reação de cura desaparece depois de alguns dias ou uma semana. Harry permaneceu acamado durante parte da estadia de Peter na Califórnia, mas no final já se sentia bem melhor. Peter o prevenira de que a correção da raiz do problema exigiria mais que apenas algumas semanas e de que eram comuns as recaídas no caso de SFC. Para explicar essas recaídas, Peter elaborara uma teoria sobre as mutações do vírus ao longo dos diferentes compartimentos energéticos do corpo bioenergético humano. Além disso, ele sabia que existiam muitos aspectos no corpo bioenergético de Harry que demandavam correção. Levou quase 10 anos para o próprio Peter se curar da síndrome, por isso ele avisou a Harry que a recuperação levaria tempo.
e o advertiu de que só continuaria com o tratamento se ele estivesse disposto a seguir estritamente suas instruções. Harry concordou. Então, antes de voltar para a Austrália, Peter deixou com ele vários preparados que, com o tempo, se transformariam em alguns dos infocêuticos integradores energéticos, para corrigir distorções em compartimentos específicos do corpo. À medida que tomava os preparados e seu corpo começava a trabalhar de maneira mais eficiente, Harry foi apresentando mais reações de cura. Ele explicou. O sistema de exame de Peter mostrou correlações com toxinas do meio ambiente, particularmente cádmio, dioxina, radiação, organoclorados e organofosforados. A imunidade é altamente afetada pelas energias dos compartimentos 4, 10 e 11, e esses me causaram um dano significativo. As principais distorções nesses compartimentos estão relacionadas energeticamente com os hormônios. Compartimento 11 em correlação com hormônios masculinos, causando um estresse severo, que por sua vez afetou os compartimentos 1, 7 e 12. Especialmente o compartimento 7, que tem conexão com o córtex cerebral e portanto estava provavelmente ligado ao declínio anterior de minhas funções mentais, que desencadeou uma gama de fobias que iam de medo de dirigir e dislexia até sintomas mais físicos como tremor nas mãos. Eu sabia que teria de tomar os remédios durante muitos e muitos meses, se quisesse limpar meu corpo e trazê-lo de volta ao normal. Harry teve reações emocionais inesperadas aos preparados, incluindo sonhos bastante vívidos. A combinação de preparados dos compartimentos 1, 7 e 12 desbloqueou anos de emoções reprimidas. Comecei a ter visões e percepções incríveis, na maioria das vezes em sonhos, dos acontecimentos significativos que moldaram minha vida. Senti o que só posso descrever como uma sensação de paz e determinação. Harry seguiu rigorosamente as instruções de Peter, e depois de alguns meses tomando os preparados estava visivelmente o melhor. Na verdade, acreditava ter se recuperado inteiramente, mas Peter sabia que não era bem assim. Ele trabalhou com muitos portadores da síndrome e aprendeu, com a própria experiência e com a deles, que as recaídas constituíam um problema. Levava algum tempo para os pacientes apresentarem alguma melhora, em geral, 1 ano ou mais e, se o tratamento fosse interrompido na primeira vez que tivessem a sensação de já estou bom de novo, eles voltavam a adoecer pouco depois, porque o corpo bioenergético ainda não estava totalmente funcional. Apesar do alívio e até mesmo das remissões que os pacientes usufruíam ao longo do tempo, Peter nunca se satisfizera inteiramente com os preparados, que na época ainda eram pouco mais que compostos energéticos de meridianos. Ele achava que não funcionavam tão bem, ou como esperava, como sua teoria sugeria que deviam funcionar. Explicou a Harry suas reservas a esse respeito, e juntos eles começaram a discutir as ideias de Peter acerca dos compartimentos do corpo bioenergético como estruturas no espaço. Refletiram que a frequência desempenhava algum papel nos compartimentos, uma vez que cada um parecia funcionar dentro de uma faixa específica de frequência. Contudo, frequência tem a ver com eletromagnetismo e tempo. Peter já sabia, mesmo que não pudesse provar, que o corpo bioenergético humano depende mais das ondas de frequência quântica ultra alta que das eletromagnéticas, e o tempo, ele também sabia, era algo não muito bem compreendido na mecânica quântica. Muitas das equações matemáticas quânticas funcionam igualmente bem quando se representa graficamente o movimento de uma partícula para trás ou para frente no tempo, como evidenciou o trabalho revolucionário de Feynman em eletrodinâmica quântica sobre as integrais de trajetória e a técnica chamada de a soma de todas as histórias. Os 12 compartimentos do corpo bioenergético constituem, como Peter afirmou, estruturas específicas da faixa de frequência, mas na verdade são mais que apenas faixas de frequência. Ele percebeu que o que estava fazendo se ligava diretamente ao modo como essas estruturas, os canais holográficos de informações interligadas do corpo bioenergético que impulsionam a bioquímica do corpo físico, se distorcem de forma a degradar ou desviar as informações. Peter não tinha muita certeza de como aperfeiçoar os preparados, e suas discussões com Harry acerca dos compartimentos como estruturas, ou mais precisamente como arranjos, no espaço eram bastante abstratas, para dizer o mínimo. Em dado momento, numa das conversas a esse respeito durante a visita de Peter à Califórnia, Harry,
sempre mais propenso a ir direto ao ponto, sugeriu. Ora, por que você não corrige apenas as estruturas no espaço, em vez de tentar corrigir as cópias energéticas dos meridianos? Peter se recorda do choque que sentiu quando entendeu a proposta de Harry, mudar do real para o virtual, das ampolas reais contendo informações impressas dos meridianos, que transportam apenas uma pequena porção das informações que fluem pelo corpo, para a maneira como as ressonâncias espaciais na verdade transportam as informações. Fiquei atônito quando ele disse isso. Eu tinha tentado algo parecido em 1998, mas sem sucesso. Realmente não sabia o que fazer, mas, quando Harry propôs de maneira tão direta, percebi que ele sabia do que eu estava falando. Aquela sugestão mostrou que ele acreditava no que eu estava fazendo. E isso era muito importante para mim. Eu me habituara a ser preterido como um tipo excêntrico, mas Harry acreditou que eu conseguiria. Então, quando voltei para casa, tentei novamente mensurar as estruturas de compartimentos como se fossem ressonâncias espaciais, e consegui. Descobri a forma. Naturalmente, foram muitos anos de trabalho conjunto para aperfeiçoar o alcance dos preparados, mas aquele comentário me recolocou no caminho certo. 7. O sonho se realiza. Quando voltou para a Austrália, Peter começou imediatamente a pesquisar maneiras de aperfeiçoar os preparados para ajudar a Harry a ter uma recuperação mais rápida e duradoura. Já esperava pela recaída, e sabia que teria muito a ganhar se o ajudasse a melhorar. Se Harry se recuperasse, os dois poderiam unir esforços para criar um sistema clínico, o que significaria que os anos de trabalho árduo finalmente dariam fruto, o estabelecimento de um sistema mais amplo de tratamento da saúde. Caso contrário, sabia que talvez continuasse labutando naquele úmido e abafado fim de mundo da Austrália subtropical para sempre. Peter comentou. Harry tinha um problema atípico dos portadores de SFC, a inapetência, que os enfraquece ainda mais. Ele estava muito mal nutrido. Graças ao meu conhecimento de medicina tradicional chinesa, sabia que o meridiano do estômago era um problema, mas me perguntava por onde começar. Descobrira, com a homeopatia e outras tradições, tudo o que podia dar errado com o estômago, pois é aí que vão parar toxinas como o cádmio, mas não me sentia inclinado a iniciar um tratamento do tipo semelhante cura semelhante, que é a lei da homeopatia. Eu jurara jamais permitir entrada de nenhuma toxina no corpo, nem mesmo sob a forma energética. Então não fiz isso naquela época e continuamos não fazendo hoje, que temos os infocêuticos totalmente desenvolvidos. Em vez disso, voltei para a ideia de correspondência e para minhas experiências nesse campo. Precisava descobrir mais sobre o que conversa com o que no estômago, que coisas estão energeticamente interligadas, o que pressiona o que em termos de processos de regulação de energia e informações. Eu estava procurando o que impulsione o sistema, e foi assim que surgiram os infocêuticos impulsores e de onde veio o nome. Se o Dr. Reir ensinou alguma coisa, foi a procurar o que dá energia às coisas. Na medicina tradicional chinesa, existe o conceito de orbes do corpo como as principais unidades energéticas funcionais. Orbe é uma palavra arcaica que significa órgão, como, por exemplo, pâncreas ou pulmão. Peter relatou. Eu sabia a respeito dos orbes e também que não se pode extrair energia do nada, e refleti que algumas partes do estômago podiam estar fornecendo energia para o campo e outras não. Fiz muitas experiências com correspondências para verificar o que conversava com o que, quais aspectos da anatomia celular do estômago estavam injetando energia no grande corpo bioenergético, e descobri a solução. Minha técnica, como eu disse, é patenteada, mas quando criei o primeiro preparado impulsor, o impulsor do estômago, e Harry tomou, funcionou. Embora 2 dias depois ele tenha passado por uma profunda desintoxicação estomacal. Harry de fato sentiu os efeitos do preparado impulsor do estômago. Desde que contraíra a SFC, ele tinha dores de estômago às vezes tão severas que se contorcia. Os testes alopáticos deram resultado negativo para qualquer problema físico, e nenhum tratamento convencional tinha ajudado, mas, depois de apenas 2 dias tomando o impulsor do estômago, Harry começou a apresentar uma reação de cura, principalmente na área dos intestinos.
Durante alguns dias suas fezes adquiriram um odor especialmente forte e ele sentiu uma leve dor de estômago. Seu sistema digestório se recuperou rapidamente, e, à medida que ele tomava o impulsor do estômago, foi percebendo que já não estava inchado. O inchaço fora um problema crônico ao longo dos anos de SFC, nem sentia dor no estômago. Como Peter explicou a Ri, o preparado impulsor do estômago fornecer as informações de que o corpo bioenergético necessitava para dirigir o funcionamento adequado do corpo físico, nesse caso o estômago e os intestinos. Depois que os órgãos começaram a funcionar corretamente, deixou de existir um meio ambiente propício para a proliferação de patogênicos, de modo que o corpo era capaz de livrar-se deles. Na verdade, o equilíbrio da flora intestinal havia mudado. O corpo de Harry estava fazendo aquilo que fora projetado para fazer, depois que as informações necessárias foram recuperadas. Ao longo dos vários meses seguintes, Peter trabalhou a dinâmica do funcionamento do sistema nervoso, do coração e dos pulmões como impulsores, ou geradores, de energia para todo o corpo bioenergético. Então aviou preparados impulsores para esses sistemas e os enviou a Harry, que apresentou várias reações de cura à medida que os tomava. Por exemplo, ele era um esfumante, e o preparado impulsor do pulmão teve efeito imediato no sistema pulmonar. Durante alguns dias ele expectorou um muco espesso, talvez em consequência do cádmio e outras toxinas do tabaco que acumulara ao longo dos seus anos de fumante. Logo, porém, sentiu que conseguia respirar livre e profundamente de novo, coisa que não acontecia há quase uma década. A correção energética do sistema nervoso resultou em tipos mais sutis de reação. Harry conta. Percebi uma mudança realmente peculiar. Passei de um padrão em que momentos de permanente agitação se alternavam com outros de prostração para um padrão mais equilibrado. Sempre tive a tendência de me ceder nas coisas e depois entrar em colapso como consequência. Agora na verdade eu me sentia bem relaxado. Tinha o sono mais normal que já tivera em muitos anos. Ainda me sentia cansado, mas era um cansaço mais relaxado, quase como se o corpo estivesse finalmente recuperando anos de direito ao descanso. Era como se todos aqueles anos exigindo demais de mim mesmo fossem desaparecendo gradualmente. Meu corpo sabia que estava na hora de se recuperar. Naquela época, eu ainda tentava, é claro, fazer minha empresa decolar, mas de repente me sentia muito mais tranquilo a esse respeito e, em consequência, passei a produzir um trabalho de melhor qualidade mesmo enquanto me recuperava da doença. Estou convencido de que teria sarado ainda mais depressa não fosse a pressão de iniciar um negócio. Peter também aperfeiçoava as primeiras versões do que viria a ser os infocêuticos integradores energéticos. À medida que os tomava, Harry logo percebeu que recuperava a coordenação e o equilíbrio. As melhoras continuaram, e, 5 meses depois, ele conseguiu até voltar a escalar. E quando o fez apercebeu-se de outras mudanças. A dor crônica resultante de um antigo machucado no ombro havia desaparecido. Os músculos do antebraço esquerdo, que haviam atrofiado ligeiramente e eram menos desenvolvidos que os do antebraço direito, começaram a se desenvolver. Mãos e pés já não viviam frios, as alergias desapareceram, e a clareza mental voltou. Na verdade, ele se sentia em melhor forma do que antes de adoecer. Hoje Harry gosta de contar às pessoas que ele e Peter frequentemente tomavam doses daqueles protótipos de infocêuticos muito maiores que a recomendada para os novos, aperfeiçoados e portanto mais eficazes. As reações de cura não são universais, principalmente não com a severidade das que Harry apresentou. Além disso, a pesquisa de Peter nos últimos 3 anos aprofundou significativamente seu conhecimento, e o de Harry, tanto sobre a organização específica da energia no corpo bioenergético quanto sobre a melhor sequência de correção, de modo que o protocolo NES hoje difere bastante daquele que Harry experimentou há apenas alguns anos. Enquanto se recuperava, Harry mantinha contato constante com Peter, que chegou a voltar aos Estados Unidos para visitá-lo. Durante essa segunda visita, os dois formalizaram sua parceria.
resolveram chamar a empresa de Nutri-Energetics Systems, pois consideravam as informações um nutriente vital para o corpo bioenergético humano e acreditavam em haver um sistema de cura cujas múltiplas facetas deviam ser coordenadas em um todo integrado. Os preparados líquidos foram chamados de infocêuticos porque levam as informações do campo quântico diretamente para o corpo bioenergético. Os impulsores energéticos já haviam recebido esse nome, mas um novo termo foi cunhado para os 12 compartimentos similares aos meridianos, integradores energéticos. Para uma discussão mais detalhada acerca de integradores, impulsores e outros componentes do corpo bioenergético, ver o capítulo 9 e as seções específicas da terceira parte. Estes constituem as rotas das informações no corpo bioenergético e são arranjados numa ordem específica de acordo com a frequência. Depois de pesquisas adicionais, Peter e Harry perceberam que eram organizados também de acordo com a fase, como será discutido no capítulo 13. Os integradores energéticos eram bem mais evidentes que os meridianos tradicionais, pois estão ligados a processos bioquímicos e fisiológicos específicos. Também apresentam uma sequência ou ordem específica que, quando seguida, conduz a melhores resultados clínicos. Peter e Harry começaram a conversar seriamente sobre o arremate técnico de tudo isso. Harry mandou vir da Inglaterra um programador para dar início ao processo de conversão dos dados de Peter num programa de computador utilizável. Peter refinara e reorganizara todos os dados, mas, antes de o software começar a funcionar, queria verificá-los ainda algumas vezes. Levaria quase um ano para que o programa fosse elaborado e testado, mas, surpreendentemente, o sistema funcionou desde a primeira vez que o experimentaram. Peter levara alguns de seus equipamentos consigo na segunda viagem e realizara várias experiências preliminares baseadas em suas longas conversas com Harry. Ruminar o conselho deles sobre os integradores energéticos, de corrigir diretamente as estruturas desses canais no espaço, em vez de tentar corrigir cópias energéticas dos meridianos. Cada integrador energético abrangia dúzias de tipos específicos de informação, desde o modo como os elementos são usados no corpo até funções celulares específicas e dados sobre determinadas partes de órgãos ou sistemas do corpo. Os testes de Peter ficaram tão específicos que ele podia localizar elos energéticos, físicos com bastante precisão. Por exemplo, os seios paranasais são encontrados no integrador energético 1. Mas os seios frontais estão no integrador energético 5, e os seios maxilares, no 11. Seria complexo demais tentar localizar a distorção real no corpo bioenergético correspondente a cada parte do corpo. Em vez disso, Harry e Peter refletiram, podiam tratar a distorção da estrutura mais ampla, o integrador inteiro, dentro da qual aquela informação específica fluía. Assim, em vez de tentar corrigir cada erro das centenas de informações distintas que fluíam através de um único integrador, Peter otimizaria a estrutura do integrador em si. Mas o que são essas estruturas dos integradores? Existem várias formas de descrevê-las, todas um tanto abstratas. Peter explicou. Trata-se de compartimentos dentro de campos quânticos, mas, como grupo, são muito mais amplos que os da natureza. Entenderemos com mais facilidade se pensarmos neles como arranjos de informações no espaço. Toda troca de informações ocorre por meio da interação de elétrons energizados, que muda a ressonância ou, como gosto de chamar, a permissividade do espaço. Esses integradores, esses arranjos de informações ou estruturas informacionais auto-organizadoras, podem ser representados por conjuntos de dados matemáticos. Por meio das experiências com correspondências, reúne todo tipo de dados, de conjuntos de números. A linguagem é realmente um problema. O que são números? Coisas abstratas, mas que explicam a natureza, como bem demonstra toda a física. Pense que eles representam arranjos não de energia, mas de informações. Toda a física, no modelo padrão, está ligada à transferência de energia, mas meu foco é a transferência de informações. É uma mudança enorme de foco. Refiro-me às informações holográficas transmitidas no topo das ondas energéticas, físicas, eletromagnéticas ou não. No NES estamos interessados na organização de informações, não de energia, e é por isso que estamos fazendo uma coisa totalmente diferente daquilo que outros estão fazendo, como os pesquisadores que procuram biofótons,
ou luz, no corpo. Para conseguir uma estrutura no espaço, você precisa obter repetidas localizações ou arranjos de dados. A estrutura representa a reprodutibilidade do mesmo arranjo no espaço. Não estamos falando aqui do éter nem do ar nem de qualquer espaço, mas do espaço quântico. É preciso abandonar a geometria, uma vez que não se pode realmente visualizar nada disso. É difícil concentrar a mente em conceitos dessa natureza. Essa estrutura de campo, esse arranjo holográfico de informações, pode ser tão forte que se auto-organiza, retorna à sua configuração ou sequência original ou como quer que se queira chamá-la, mesmo depois de ter sido desorganizada. A física convencional, inclusive a quântica, exceto, talvez, no caso do trabalho de Richard Feynman, afirma que não é possível encontrar esse tipo de coisa, essas localizações de coisas quânticas no tempo, mas eu encontrei. Estou dizendo que há mais leis na natureza do que as que a mecânica quântica encontrou até agora. Essa é uma afirmação desmedida, eu sei. Admito que estava agindo por conta própria, cuidando de minha própria pesquisa, e apareci com conjuntos de dados que podiam na verdade fazer coisas. A ciência convencional diria, não, você não pode fazer isso, não é possível, mas é. Então, conversando com a Ri durante aquelas 2 visitas, de repente percebi que, com os integradores, tudo o que tínhamos a fazer era determinar como o espaço estava se comportando quando foi afetado pelas frequências diferentes. Pensei, claro. O problema são as frequências diferentes, mas então lembrei que se tratava de frequências da física quântica, que supostamente é impossível medir. Esse pensamento não me deteve. Segui em frente e tentei o impossível. Usei o equipamento que havia criado na Austrália e simplesmente comecei a medir o nada. Evidentemente, o que eu estava mensurando era a permissividade do espaço que eu havia chamado de integrador energético, mas presumi que devia haver amplitudes de frequência na escala decádica que afetavam aquelas estruturas, e, para minha grande surpresa, surgiram conjuntos de dados onde se supunha, claro, que não existisse nada. Eu estava mensurando o espaço e o modo como se estruturava nas diferentes frequências. Tinha de dar o crédito a Ri, na verdade, pois a descoberta foi feita por sugestão dele, que me aconselhou a tentar fazer os infocêuticos agirem para mudar a estrutura do espaço em vez de insistir na complexa ideia de meridiano. Tenho de reconhecer que meu cérebro quase entrou em colapso sob o peso de tudo isso. É como um Koanzen. As respostas existem, mas não como esperamos que sejam. Não são lógicas, nem explicáveis, em alguns casos. É por isso que os físicos dizem que o único modo de realmente apreender a natureza é conhecer as equações que fundamentam o conceito. Eu tinha originalmente começado com os meridianos, e na acupuntura existe uma sequência aceita de como a energia flui, mas o que eu estava encontrando ia além disso. Pensava-se que os meridianos fossem canais que trabalhassem em grande parte através do tecido conjuntivo, o que constitui apenas uma parte do trabalho que precisa ser feito. Eles vão mais fundo, mas não o suficiente para realmente afetar todo o grande corpo bioenergético, a onda inteira. Quando a Ri sugeriu que eu corrigisse as estruturas no espaço, e não os complexos de meridianos, aceitei a ideia. Abandonei todos os dados antigos e praticamente recomecei do zero. Deixei de lado boa parte das informações e da teoria de rede. As experiências que fiz para mensurar aquelas coisas que chamo de estruturas no espaço são patenteadas, mas posso afiançar que eu tinha reunido dados. Toneladas de dados. Quando o espaço fica distorcido, os elétrons não vão parar onde se espera. Foi só então que imaginei que cada integrador tem uma espécie de assinatura do movimento correto dos elétrons dentro de determinada faixa de frequência. Outra grande descoberta ainda aconteceu com a percepção de que existem constantes para cada integrador, que consistem em conjuntos de dados ligados a spin, frequência e fase. Cada integrador energético abrange uma larga faixa de frequência, de menos de 1 Hz até aproximadamente 1012 Hz. Hoje sabemos que a fase também tem um papel importante na patologia. Com esse novo dado, as coisas realmente começaram a funcionar com os infocêuticos integradores, e pudemos fazer a impressão desse dado nos preparados. Não há mesmo comparação entre aqueles primeiros protótipos e a nova série de infocêuticos.
Eles começaram com base principalmente nos meridianos da acupuntura e agora contêm representações dos meridianos inteiros, mas mesmo essas informações sobre os meridianos são apenas uma diminuta parte de toda a informação impressa nos infocêuticos, que agora abrangem muito mais que isso. À medida que trabalhavam para levar sua biotecnologia para a vida e para o mercado, Peter e Harry perceberam que a educação seria de grande importância para ajudar as pessoas a entender sua visão de tratamento da saúde. O NES se baseia em um conjunto de princípios e conceitos totalmente estranhos para a medicina alopática. Como Peter estava trabalhando com estruturas energéticas, embora quânticas, e não com partes específicas do corpo físico em si, a ênfase clínica do sistema de tratamento da saúde NES se concentra no nível dos sistemas energéticos, e não no dos sintomas físicos. Os infocêuticos não afetam diretamente nada no corpo físico, uma vez que todos os órgãos e processos fisiológicos são subsistemas do corpo em seu aspecto mais amplo, o qual, por sua vez, está energeticamente sob o controle do corpo bioenergético como um todo. Assim, o NES Professional System, a biotecnologia que insere a teoria de Peter na prática clínica, não foi projetado para elaborar diagnósticos nem para prevenir doenças no sentido alopático. Diferentemente dos médicos alopatas, os profissionais do NES não precisam determinar exatamente o que há de errado no corpo, nem mesmo qual órgão específico ou parte dele está funcionando mal. Em vez disso, o escaneamento NES revela onde o corpo bioenergético está perdendo energia, impulsores energéticos, e onde as informações estão sendo corrompidas ou mal direcionadas, integradores energéticos. O NES está voltado para a integridade funcional do corpo bioenergético, para a eficácia com que os aspectos desse corpo estão trabalhando em comparação com o todo. Corrigindo um integrador energético específico, qualquer função fisiológica que esteja no âmbito desse integrador pode ser corrigida. O corpo bioenergético alimenta com essas informações o corpo físico, que sabe do que precisa e assim usa apenas o que é útil naquele momento. Para fazer uma analogia, o NES se concentra no regente da orquestra, o grande corpo bioenergético, e não nos músicos individualmente, os aspectos físicos do corpo. O fato é que tudo no corpo está tão interligado que tentar realizar com precisão um concerto específico é quase impossível ou provoca outros problemas não previstos, razão pela qual os fármacos tão frequentemente causam efeitos colaterais indesejados. Com o NES, estamos simplesmente abastecendo o corpo, por meio do corpo bioenergético, de informações que permitem que ele volte a fazer o que foi originalmente projetado para fazer, de maneira que tudo trabalhe em conjunto, com harmonia e eficiência. Dessa forma, o NES não trata o corpo, ele apenas fornece informações que acionam os mecanismos e a capacidade autorregeneradora do próprio corpo. Como Peter afirmou, com o NES, temos uma nova teoria sobre patologia, parcialmente baseada na teoria das integrais de caminho de Feynman, por incrível que possa parecer, e mais recentemente na teoria da ressonância espacial de Milowolf, mas, realmente, a patologia é algo simples assim, os elétrons ou fazem o que devem fazer, ou não fazem. Quando não fazem, surgem problemas no corpo bioenergético que, com o tempo, se manifestam no corpo físico. É claro que elaborar um sistema para corrigir erros é espantosamente complicado. Demorei quase 20 anos para sentir que tinha pela primeira vez uma noção real do que estava acontecendo no corpo bioenergético. Tivemos um trabalho enorme, mas ainda é muito a ser feito. O corpo bioenergético é tão maravilhosamente intricado que é preciso uma vida inteira para concebê-lo em seu todo, mas fazemos uma ideia bastante boa de como ele funciona no nível holístico, de sistemas, e estamos obtendo resultados clínicos excelentes apenas corrigindo nesse nível. O processo de aperfeiçoamento dos infocêuticos consumiu um tempo considerável de Peter e envolveu a síntese de muitos tipos diferentes de informação. Por exemplo, durante o explosivo período do desenvolvimento das pesquisas, Peter conseguiu direcionar os infocêuticos para células, órgãos e outros aspectos da estrutura e da fisiologia do corpo. Ele explicou: criei preparados com praticamente tudo, exceto a constante. Harry e eu criamos alguns em que acrescentamos a constante, mas ficaram fortes demais. Isso me levou de volta para o laboratório e para mais experiências. Descobri que, se adicionássemos as constantes,
bem como dados sobre os diferentes tipos de células associados aos órgãos para aquele integrador ou impulsor, obteríamos um efeito bom e tolerável. Algumas pessoas chegavam a sentir o efeito de um infocêutico em 10 minutos. Foi assim que consegui realmente direcionar os infocêuticos, para ligar mais as informações, a parte virtual do corpo bioenergético, à fisiologia real do corpo. Só desse modo se pode afirmar que os infocêuticos se destinam ao corpo físico, mas se trata na verdade de uma conexão energética. Houve alguns resultados espantosos. Os infocêuticos não podem causar mal porque são simplesmente informações, e o corpo só usará as que quiser ou precisar, mas às vezes ajudam de maneiras inesperadas, porque tudo está absolutamente interligado no corpo, e não é possível conhecer todas as interligações. O corpo é uma vasta rede de rotas de comunicação, e certamente não mapeamos todas em detalhes. Isso demandaria uma vida inteira. Eu trabalhava a partir do retorno das informações e de suas correspondências no corpo, mas também podemos aprender com as coisas ocorrendo pela via contrária. Eis uma história que demonstra como podemos trabalhar no sentido inverso, do real para o virtual. Uma senhora que concordara em experimentar o novo impulsor do estômago me procurou e disse: "O senhor sabia que consegui uma correção quiroprática com o infocêutico?" Eu simplesmente perguntei: "Como assim?" Porque não fazia ideia do que ela estava falando. A senhora então respondeu: "Pois é, eu tomei o impulsor do estômago, e minhas costas estalaram." Aparentemente ela sofria de um problema crônico de disco na região lombar que se resolveu em questão de minutos sob o efeito do infocêutico impulsor do estômago. As informações, o que podemos chamar de aspecto virtual das coisas, ativaram conexões energéticas que também ajudaram a corrigir um problema bastante real nas costas. Graças a essa pista, pude voltar para o laboratório e fazer uma experiência com correspondências para verificar se havia mesmo uma ligação energética entre o impulsor do estômago e a coluna. Nunca descarto histórias singulares como essa. Sou sempre curioso o suficiente para investigá-las. Esse resultado em particular foi bastante incomum e me fez voltar ao laboratório para verificar por que aquilo teria acontecido. Descobri com minhas experiências com correspondências que o segmento da coluna a que ela se referia estava na verdade ligado energeticamente ao estômago. Jamais pensara em testar os dois para ver se havia correspondência, mas acabamos por descobrir que estavam ligados, que havia correspondência, que conversavam um com o outro, ou como quer que se queira chamar esse processo. É possível dizer que o NES está ligado à osteopatia e à quiropraxia. Nem sempre funciona assim. Porém, às vezes as pessoas dizem que isto ou aquilo aconteceu, e eu vou para o laboratório e verifico que não há correspondência. Nesse caso talvez seja apenas placebo ou algo complexo demais para eu imaginar agora, mas muitas vezes funciona, e então encaixamos uma peça no quebra-cabeça do corpo bioenergético. Coisas assim acontecem o tempo todo. Há tanto para saber, tantos elos energéticos para descobrir nessa coisa maravilhosa e complexa que chamamos de corpo que nem sequer sabemos que perguntas formular. Nós do NES estamos fazendo apenas uma pequena parte do trabalho. Realizamos uma enorme quantidade de testes e não paramos de aperfeiçoar nossa compreensão. Os profissionais do NES têm de ser o tipo de pessoa que gosta não só de estar na vanguarda da cura, mas também de permanecer nessa posição porque há sempre mais para saber. Estamos só dando os primeiros passos para uma medicina energética abrangente, uma nova visão da patologia energética. Em 2004, a Rio e o programador de computador conseguiram sistematizar os dados de Peter e codificá-los em um software. O desafio seguinte era encontrar uma maneira de padronizar e automatizar o processo de impressão do infocêutico. O processo de impressão à mão era lento, e as primeiras máquinas que eles construíram não funcionavam bem. Foram necessárias 6 tentativas para finalmente projetar e construir uma máquina que pudesse imprimir nos infocêuticos, de maneira confiável e precisa, informações quânticas específicas. Hoje, o envasamento é feito em uma fábrica, seguindo os padrões mais modernos de segurança e controle de qualidade em saúde. A impressão energética, entretanto, é feita por pessoal do NES especialmente treinado. O processo de impressão é complexo, mas implica converter informações holográficas em conjuntos de dados, criando grandes campos eletrostáticos,
injetando fótons de determinadas cores e gerenciando parâmetros exclusivos do NES. Além de descobrir como representar as informações holográficas, Peter e Harry tiveram de encontrar uma substância transportadora dessas informações para os infocêuticos. O líquido dos infocêuticos é água purificada, mas os dados quânticos têm de ser energizados, ou impressos, em um meio físico, chamado de portador, nessa água, mas não na própria água. Embora a natureza pareça capaz de imprimir informações diretamente na água biológica, ninguém ainda descobriu como imitá-la, pelo menos não quando se trata de conjuntos complexos de dados. O método de diluição e sucção da homeopatia funciona, mas não é um sistema muito eficiente, e a água tem de ser impressa com o uso de substâncias físicas reais que se acredite que estimulem uma reação de cura, o que limita drasticamente os tipos de informação que podem ser impressos. Peter e Harry não tinham por objetivo dar ao corpo a impressão de uma substância corretiva física, eles pretendiam imprimir diretamente informações abstratas, os conjuntos de informações derivados das experiências com correspondências de Peter. Os dois passaram meses testando dúzias de substâncias até descobrir que o material portador mais estável e confiável era um apanhado de minerais derivados de plantas. Quando se toma gotas de infocêutico diluídas em água, esses micronutrientes transportam as informações para dentro do corpo, onde são disponibilizadas para o corpo bioenergético. Cada frasco dos infocêuticos NES carrega os mesmos poucos ingredientes físicos, de modo que não é possível distingui-los pela lista de ingredientes. A diferença reside nas informações codificadas dentro deles, de modo que o impulsor do fígado, por exemplo, é codificado com informações diferentes daquelas com que são codificados o impulsor da fonte ou o impulsor dos músculos. A parceria entre Peter e Harry prontamente deu frutos, e, em julho de 2004, Peter se mudou da Austrália para a Inglaterra para trabalhar com Harry, que voltara para casa depois de mais de um ano nos Estados Unidos. O primeiro sistema clínico NES foi apresentado naquele verão, embora, em virtude da pesquisa permanente, o software tenha passado por várias atualizações e o protocolo NES tenha mudado ao longo do tempo. Dando prosseguimento às suas pesquisas, Peter desenvolveu cada vez mais infocêuticos, que serão discutidos em detalhes na terceira parte. Nos primeiros tempos do NES, por exemplo, havia apenas um infocêutico do grande campo, que lidava com o alinhamento do corpo bioenergético com energias da Terra, tais como os eixos magnéticos polares e equatoriais. Um infocêutico análogo, o infocêutico da polaridade, foi acrescentado desde então para cuidar da relação do corpo bioenergético com os campos eletrostáticos. Originalmente havia apenas 11 impulsores energéticos, mas foram acrescentados outros, chegando a um total de 16 na época em que este livro foi escrito. Nos primeiros tempos, havia também mais de 2 dúzias de outros tipos de infocêuticos, chamados de reguladores de choque, cada um dos quais destinado a um tipo específico de distorção de informação, como o estresse emocional, diminuição da acuidade visual ou auditiva, distúrbios do ciclo menstrual, campos eletromagnéticos, desintoxicação dos nervos e colapso do corpo bioenergético. Todos esses, com exceção do infocêutico liberador de estresse emocional, foram substituídos pelos infocêuticos de estrela energética, a mais nova classe de preparados, que funcionam como importantes desbloqueadores do corpo bioenergético e se correlacionam energeticamente com rotas metabólicas do corpo. Outra classe de infocêuticos, chamados de terrenos energéticos, também foi desenvolvida. Os infocêuticos de terrenos lidam com meios ambientes energéticos do corpo que podem hospedar elementos patogênicos, como vírus e bactérias, ou suas impressões energéticas. Antes de prosseguirmos para a terceira parte e os detalhes do sistema NES de cura, entretanto, é importante abordar um último aspecto do desenvolvimento teórico do NES, a física que melhor explica os dados de Peter. Aludimos a esse aspecto da física neste capítulo e nos anteriores, mas não fornecemos nenhum detalhe. O próximo capítulo explica essa teoria. Se não estiver interessado em física, não é preciso ler. Mas se tiver curiosidade de saber o que são essas estruturas no espaço a que Peter tanto se refere, então gostará de ler sobre Wolf e sua teoria da ressonância espacial. A teoria de Wolf abre uma janela quântica para a compreensão do que ocorre no corpo bioenergético humano, e,
na verdade, pode explicar como a matéria em geral se organiza no ser. 8. Unese as fronteiras da física. Peter dispunha de dados experimentais confiáveis que coletara durante anos, mas não de uma teoria que os explicasse adequadamente. Vários aspectos da física tradicional e da de vanguarda, como, por exemplo, os pares de Cooper, as integrais de caminho de Fermat, o entrelaçamento quântico, a sincronia, a teoria da complexidade e o modelo de momento magnético do elétron de Harold Spiden, têm relevância para alguns dos dados de Peter, mas nenhuma das teorias físicas amplamente aceitas abrangia todo o seu acervo de dados. Então, em 2005, Peter deparou a teoria da ressonância espacial, uma teoria da eletrodinâmica quântica, EDQ, proposta pelo astrofísico Milo Wolf, e foi como se uma lâmpada proverbial se acendesse. A teoria de Wolf dava sustentação teórica ao corpo bioenergético e, por extensão, à biologia em geral. A teoria da ressonância espacial, também chamada de teoria da estrutura ondular da matéria, constitui em si uma ciência pioneira, por não ser amplamente conhecida dentro da comunidade da física e, a princípio, parecer incompatível com o modelo padrão da física. Entretanto, como vimos brevemente no capítulo 2, diversas experiências recentes, como as de Shariar-Afissar, credenciam as teorias de onda dominante em geral e o modelo de fóton de Wolf em particular. O que há de tão radical na teoria da ressonância espacial? Para começar, ela sugere que existem apenas 3 partículas fundamentais, elétrons, prótons e nêutrons que nem são partículas, mas sim ondas, embora, por mais confuso que seja, Wolf, como todos os físicos, refira-se a elas como partículas por uma questão de conveniência e por ser esse o jargão adotado na física. A teoria afirma que elas são resultado da interação de 2 ondas estacionárias esféricas, que Wolf chama de onda de dentro, in wave, e onda de fora, ou wave. O fóton e todas as demais partículas são fenômenos criados pela interação de elétrons à medida que a qualidade, ou ressonância, do espaço muda durante os diferentes tipos de interação entre ondas de dentro e ondas de fora. Examinaremos a teoria de Wolf em detalhes, mas antes vamos refletir sobre os desafios que ele enfrentou ao propor uma nova teoria ao menos viável. A mecânica quântica é a teoria mais bem verificada da história da física, de maneira que derrubar seus principais pressupostos exigiria evidências convincentes. Vale a pena nos determos um pouco num breve exame da ciência, que não está pronta e acabada como fomos levados a acreditar. Dentro da comunidade científica, são frequentes os debates encarniçados acerca do significado da ciência e das teorias conflitantes que fornecem explicações alternativas sobre o funcionamento do mundo natural. A ciência como competição de ideias. À medida que a mecânica quântica se desenvolvia, na primeira metade do século XX, ficava claro que, para chegar a descrever a natureza, ela teria de juntar-se à teoria da relatividade. E isso foi feito por intermédio da EDQ, eletrodinâmica quântica, que se fundamenta na equação da onda de Schrödinger, que descreve as ondas como tendo propriedades quânticas e propriedades relativistas. Entretanto, o estabelecimento dessa conexão levantou questões profundas e exigiu certa destreza matemática. Para ilustrar o problema, examinemos o spin do elétron. Entre as principais dificuldades da EDQ estava sua impossibilidade de descrever o valor do spin, giro, do elétron. O spin constitui uma curiosa propriedade da física quântica que descreve um momento angular intrínseco da partícula. É uma propriedade inerente a objetos quânticos, mais ou menos como massa ou carga elétrica, e pode ter um valor positivo ou negativo. O spin quântico, além de não ser intuitivo, chega a ser bizarro, pois não constitui um giro como poderíamos imaginar no mundo físico, como, por exemplo, o de um peão ou da Terra em torno de seu eixo. Se tivesse de girar no sentido clássico, como um peão, o elétron precisaria rodar o dobro para voltar ao ponto inicial. No sentido clássico de rotação, o spin de um elétron tem 720 graus, não 360. No sentido quântico, ao girar um elétron 360 graus, obtém-se o valor de fase oposto do elétron. Além disso, embora seja frequentemente usado como característica definidora de uma partícula, o spin na verdade está ligado à natureza ondular da entidade quântica.
Um elétron com spin 1,5 é uma partícula diferente de um elétron com spin menos 1,5, porque suas ondas quânticas diferem. Wolff salientou que chamar os elétrons de partículas constitui um grave erro histórico que vem desde os tempos em que ainda não se mensurava o spin. Outro ponto digno de menção é o fato de que duas partículas idênticas, que apresentam o mesmo spin, não podem coexistir no mesmo estado. Esse é o princípio da exclusão de Pauli, que tem profundas implicações para a química. A tabela periódica dos elementos foi construída com base nesse princípio organizador, embora ninguém saiba por que a natureza é assim. Contudo, o princípio da exclusão de Pauli é violado em alguns casos, como no do hélio, e o fato de a equação da onda de Schrödinger não poder descrever o spin de um elétron constituía um grande problema para a então jovem ciência da mecânica quântica, um problema que seria por fim resolvido pelo físico Paul Dirac. A equação de Dirac revelou não só o spin do elétron como também seu momento magnético. O momento magnético de uma partícula resulta de seu spin dentro de um campo magnético. Basicamente, os momentos magnéticos de grupos de partículas dão origem ao campo magnético que sentimos no mundo real, físico. Entretanto, a equação de Dirac tinha seus próprios problemas. Por exemplo, continha infinitos. Infinito é um número a ser evitado na matemática da maioria das teorias físicas, uma vez que nenhum valor mensurável pode ter um valor infinito. Na física, presumir que um objeto ou corpo tenha energia infinita ou massa infinita não é útil para explicar a realidade. Então os físicos descobriram uma forma de eliminar os infinitos de sua matemática usando um processo chamado de renormalização. De que modo os infinitos entraram subrepticiamente na mecânica quântica? Lembremos a discussão do capítulo 1, em que vimos que uma partícula quântica não é realmente como uma pequena bola de bilhar, sendo mais parecida com uma névoa de potencialidade inerentemente distinta. Os físicos reduzem as entidades quânticas a pontos precisos, que eles chamam de partículas, por várias razões, entre as quais o fato de elas serem visualizadas mais facilmente do que as ondas e o de a matemática ficar mais manejável. Contudo, quando se reduz um objeto quântico a uma partícula, a autoenergia dessa partícula se torna infinitamente maior, o que não só é fisicamente impossível como também torna as equações sem sentido e consequentemente inúteis para descrever o mundo físico. Com a adoção da técnica matemática da renormalização, os físicos se livraram dos infinitos, mas ainda faziam previsões que coincidiam com os resultados experimentais. Contudo, embora a técnica matemática funcionasse maravilhosamente bem, a renormalização incomodava os matemáticos puristas. Dirac escreveu: esta não é uma matemática sensível. A matemática sensível despreza uma quantidade quando ela se revela pequena demais, e não quando é infinitamente grande. Não se quer isso. É claro que a conclusão certa é que as equações básicas não estão corretas. Deve ser possível operar algumas mudanças drásticas nessas equações para que os infinitos simplesmente não ocorram na teoria. Richard Feynman, considerado um dos pais da teoria da Edge, apesar de ter ajudado a desenvolver a renormalização, também não se sentia à vontade com ela, chamando-a de truque de jogo de búzios. Outros físicos não se incomodavam tanto com as objeções dos matemáticos nem com as de seus colegas, argumentando que as equações tornavam as previsões mais acuradas e era isso que importava. O físico Steven Weinberg, por exemplo, salientou que precisamos muito de um princípio norteador como a renormalização, que nos ajude a escolher uma teoria do campo quântico acerca do mundo real entre a infinita variedade de teorias concebíveis do campo quântico. Para fazer justiça, ele acabou reconhecendo que, embora ajudasse os físicos a adotar uma boa teoria, a renormalização não os ajudava a esclarecer por que essa teoria era correta para explicar o mundo real. Embora a maioria dos físicos aderisse à teoria da partícula, alguns dissidentes continuaram a procurar alternativas, aferrando-se às teorias de campo ou de onda. Em meados dos anos 1980, surgiram duas teorias de vanguarda que resolveram o problema dos infinitos de outras maneiras: a da interpretação transacional, ET, de George Kramer, e da ressonância espacial de Wolff. A teoria de Kramer não eliminou as partículas, embora confira à realidade uma profunda e intrínseca natureza ondular que prevalece sobre elas. Ele a descreve assim:
Aí te permite que as funções de onda da mecânica quântica sejam interpretadas como ondas reais fisicamente presentes no espaço, e não como representações matemáticas do conhecimento, como ocorre com a IC, interpretação de Copenhague. Constatou-se que a IT possibilita uma compreensão do caráter complexo do vetor de estado da mecânica quântica e do mecanismo associado ao seu colapso. A IT também conduz de maneira natural à justificação do princípio de incerteza de Heisenberg e da lei da probabilidade de Born, elementos básicos da IT. De acordo com a teoria de Kramer, as ondas avançadas ondas que se movem para trás no tempo, e as retardadas ondas que se movem para frente no tempo, apertam-se as mãos no espaço, o que resulta nas interações que distinguimos como partículas. Elas formam uma onda estacionária que aparece para o observador como partícula. Essa teoria resolve quase todos os paradoxos da mecânica quântica, muitos dos quais ocorrem apenas quando os físicos insistem que as partículas são reais. Entre esses paradoxos estão duas das características mais estranhas do modelo padrão da física quântica, a dualidade onda-partícula e a não localidade. Ver o capítulo 2. A teoria de Wolff também justifica os mesmos paradoxos quânticos e se fundamenta na onda estacionária esférica criada pela interação entre o que ele chamou de ondas de dentro e ondas de fora. Entretanto, a teoria de Wolff vai além da de Kramer ao postular que existem apenas três partículas fundamentais, elétron, próton e nêutron. Todas as demais partículas são o que o físico Erwin Schrödinger chamou de Schaumkommen, aparências. Qualquer físico que queira abolir as partículas quânticas é certamente um herege. Embora apresente uma infinidade de problemas, o modelo padrão também tem sido espantosamente bem-sucedido como teoria prognóstica. Assim, a não ser em razão do problema da renormalização, porque alguém iria realmente querer livrar-se da maioria das partículas. Em Exploring the Physics of Unknown Universe, Wolff lista os prós e contras das partículas. A despeito dos enormes esforços, ninguém ainda foi capaz de detectar uma estrutura central do elétron. Ele não parece uma partícula, no sentido de que não tem estrutura real. A matemática do modelo padrão e de outras teorias quânticas amplamente aceitas não pode prever o tamanho, a massa nem a carga do elétron. Não existem cálculos significativos que quantifiquem o elétron, o que significa que não se precisa de um conceito de partícula porque todos os cálculos são o mesmo, quer se acredite em partículas ou não. Como a massa pode ser convertida em energia eletromagnética, que não tem massa, não há uma real substancialidade no conceito de massa e, em decorrência, no de partícula. Wolff vê apenas três razões plausíveis para a insistência dos cientistas em manter uma perspectiva da realidade quântica baseada em partículas. Essa perspectiva é extremamente útil na elaboração de cálculos de engenharia para aproximar a massa como se chegasse a um ponto preciso, mesmo que isso na verdade não ocorra. A teoria de partícula tem sido ensinada nas faculdades de física e engenharia há décadas, sendo um conceito útil demais para ser abandonado de uma hora para outra. Nossos órgãos sensoriais, principalmente os olhos, e a tecnologia convencional, como a maioria dos microscópios, não conseguem distinguir comprimentos de onda menores que a luz visível. Os objetos menores parecem pontos. Em consequência, o conceito de pontos e, por extensão, o de partículas quânticas pontiformes, está fixado em nossos sentidos, emoções e tradições. Contudo, Wolff se dá conta de que propriedades quânticas como spin, massa e carga, que no modelo padrão são associadas às partículas, são reais, de modo que cada teoria quântica tem de explicá-las. Mas como explicá-las se não existem partículas? Vejamos a seguir a resposta de Wolff, embora nossa visão geral de sua teoria tenha necessariamente de ser breve, portanto incompleta. Para uma explanação completa de sua teoria e de sua reformulação do conceito de algumas das hipóteses mais estimadas e arraigadas da física tradicional, recomendamos a leitura de Exploring the Physics of the Unknown Universe. Teoria da Ressonância Espacial de Emil Wolff. A teoria da ressonância espacial de Wolff baseia-se no elétron. Entretanto, como o modelo padrão identifica o fóton como partícula que transporta força, ou energia, entre elétrons, o fóton também constitui, por extensão, uma peça fundamental da teoria de Wolff, embora a visão dele seja radicalmente diferente da visão da maioria dos físicos.
Na teoria da ressonância espacial, osciladores emparelhados substituem o fóton como partícula transportadora de energia entre elétrons. Como foi dito antes, osciladores são sistemas ou entidades que começam a ressoar espontaneamente, ou seja, a entrar em ciclos juntos em um ritmo constante e repetitivo. Disse que os osciladores estão emparelhados quando algum mecanismo permite que dois ou mais deles influenciem um ao outro e atuem como uma só unidade. O cientista Steve Strogatz escreveu sobre a sincronia, a ciência dos osciladores emparelhados. Os planetas se atraem com a gravidade. As células do coração fazem circular correntes elétricas. Como esses exemplos,